Olá, amigos. Será que alguém consegue se salvar amando a Deus e a próximo? Ou vamos só restringir amando o próximo? Será que nós iríamos conseguir a nossa salvação? Nós convidamos você hoje a refletir conosco sobre a parábola do bom samaritano, que responde a essa questão. E é importante ficar até o fim para nós entendermos bem aquilo que a parábola nos ensina. Ela está registrada em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. E registra o texto bíblico que um intérprete da lei, alguém que interpretava o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, se aproximou de Jesus para testar Jesus. Ele trata Jesus de uma forma respeitosa, ele se levanta e chama Jesus de mestre, mas o seu coração está cheio de falsidade, porque ele veio para testar Jesus. Ele não veio para aprender com Jesus. E ele faz uma pergunta para Jesus: o que fazer para herdar a vida eterna? Veja bem, uma pergunta que para ele estava completamente certa. O que fazer? O que eu tenho que realizar para receber a salvação, a vida eterna? Para ele, intérprete da lei era obtida pelas pessoas fiéis à lei. Eles conseguiam a vida eterna. E não era uma concessão graciosa de Deus, como nós aprendemos na Bíblia. E o que ele esperava de Jesus? Uma longa lista de prescrições que deveriam ser cumpridas. Como Jesus reage? Ele reage com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Como você lê? Como você a explica? Aí ele cita Levíticos ou Deuteronômios, né? Levíticos 19, 18, ou também Deuteronômio 6, 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz assim: faz isso e você viverá, você será salvo. Faz isso. E aí o intérprete começou a pensar sobre aquilo, sobre fazer. E diz o texto, querendo se desculpar, justificar, ele pergunta: quem é o meu próximo? Também para o intérprete da lei, próximo eram os parentes, eram os judeus, amigos. Mas nem todo judeu não era próximo, porque, por exemplo, os pastores, aqueles que cuidavam de ovelhas e não observavam o sábado, não era o seu próximo. E assim havia outras pessoas que estavam excluídas, mas principalmente os inimigos. E nessa relação entravam os samaritanos. E então Jesus contou uma história que nós conhecemos como parábola do bom samaritano. Um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. Isso são 25 quilômetros de Jerusalém e é uma descida. Jerusalém fica a 762 metros acima do mar e Jericó 244 metros abaixo do nível do mar. Então, mais ou menos 1 quilômetro de desnível
E nessa descida, então, havia rochas e cavernas. Em muitos lugares era muito deserto e era o lugar próprio para os ladrões. Por isso Jesus conta que esse homem que estava viajando de Jerusalém para Jericó foi assaltado. Era algo rotineiro, porque a gente já falou que tinha muitos ladrões, assaltantes. Mas eles pegaram aquele homem, bateram e deixaram ele semi-morto, quer dizer, deixaram muito mal. E ele sozinho não ia mais conseguir sair daquele lugar. E aí quem desce por primeiro foi um sacerdote, uma autoridade religiosa, talvez até o intérprete da lei fazia parte dessa classe. Alguém de boa reputação social, mas ele faz a volta e vai embora. Não se importa com o homem ferido. Segue seu caminho, não quer se incomodar, como muitas vezes nós. Não vou ajudar a pessoa, isso só me traz dor de cabeça. E o segundo que vem é um levita, também de ótima reputação social. E ele repete a cena, também faz uma volta, passa bem do outro lado para não se contaminar cerimonialmente, para não se tornar impuro, porque o homem lá estava ensanguentado. E segundo a lei cerimonial, isso deixava a pessoa impuro e tinha que fazer um ritual de purificação. E ele ignorou também aquele homem que estava ali gemendo, sofrendo muito. E o terceiro personagem é um samaritano. Quando Jesus menciona o samaritano, ele está decepcionando o seu auditório. Um choque para os ouvintes de Jesus, uma decepção muito grande. O que se pode esperar desse samaritano? Esses samaritanos eram até amaldiçoados pelos judeus na sinagoga, se orava pedindo que Deus os castigasse. Tanto ódio os judeus tinham por esse samaritano. Mas esse samaritano é quem acolhe, aplica o remédio que ele tem, que era vinagre e óleo, coloca sobre o seu animal e vai andando ao lado, leva ele até uma hospedaria, cuida ele durante a noite, e no outro dia, quando ele segue a sua viagem, ele paga a conta e ainda fala para o hospedeiro, se ele precisar ficar mais tempo do que aquilo que ele pagou, que ele, quando voltasse, ele iria pagar a conta do samaritano, do homem assaltado. E Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Aí o intérprete da lei diz, naturalmente aquele que ajudou. Vai, tu faze a mesma coisa. Para conseguir a vida eterna, é preciso amar de fato, de coração, a Deus e ao próximo, incluindo os inimigos. E isso ninguém de nós consegue fazer. Então a salvação pela lei é impossível. Por isso todos nós precisamos de Jesus. Amar não é amar algumas pessoas. Amar é amar a todos, inclusive aquelas pessoas chatas e más, inclusive nossos amigos. Por isso, por nós não conseguirmos amar assim, nós precisamos do perdão de Jesus para herdar a vida eterna. Creia em Jesus e receba a vida eterna. Amém.
Paz.